junto para aproveitar melhor o tempo aqui com esse time de craques. E quem senta na ponta paga a conta, né? Vou começar com o Rodrigo Rosa. Rodrigo, o que era antes uma possibilidade e hoje é plena realidade, a tokenização de ativos, já faz parte do dia a dia de muitos negócios, de muitas iniciativas. Qual o tamanho e a abrangência desse mercado que vocês enxergam e quais as modalidades devem acontecer primeiro? Boa tarde a todos, boa tarde ao Rodrigo, ao Bernardo também. Obrigado. Primeiro, agradecer pelo convite, pela abertura da gente poder aqui estar batendo um papo. Acho que tão presente, ao mesmo tempo tão confuso para bastante gente, inclusive para nós também, que está vivenciando esse mercado todo dia, é bastante inovador. Cada dia um desafio e a gente está ali no lado da inovação, da tecnologia, tentando entender esses movimentos para poder fazer as melhores entregas. Outras férias aí também, que é um prazer dividir o palco com vocês. Se eu sentei aqui na ponta para pagar a conta, devo lhe dizer que vai ser em Raptors. Brincadeiras à parte, primeiro entender um pouquinho o conceito do token. Desviando da sua pergunta, eu já volto nela. A gente já vive o dia a dia onde a gente utiliza tokens para muitas finalidades. O token nada mais é do que um código criptografado, uma chave de segurança para dar proteção, para dar segurança ao dono de um determinado ativo. Gostei bastante do bate-papo que estava tendo agora há pouco. Vamos desmistificar token de cripto. Não tem nada a ver com cripto. Porque é uma chave de segurança. E a gente já utiliza ele no nosso dia a dia, vários aspectos, e às vezes a gente nem percebe. O exemplo que o Daniel deu aqui na passada, da fichinha do fliperama, aquele token físico que a gente tinha nos bancos para ter acesso à nossa conta bancária, ingressos digitais que a gente tem para entrar num determinado show ou evento, ou assistir uma determinada partida de futebol. Tudo aquilo é uma chave de acesso a um determinado evento. Aquilo é um token, né? E aí, quando você entra na pauta de tokenização, em meio a esse, talvez a pergunta aí seja em que momento ou qual mercado deve vincular primeiro na adoção da blockchain para registros dessas transações de token. E aí Em que momento o mercado vai convergir, né, para a tokenização via blockchain? Para a tokenização via blockchain. Então, assim, token a gente já viu no nosso vídeo, mas em que momento que o mercado vai convergir para isso? Eu acredito que a gente tem hoje diversos segmentos interessados, tentando entender um pouco como é que funciona essa questão de tokenizar ativos, mas eu acho que tudo depende, e voltando à sua pergunta, qual deve ter colar primeiro, em que momento isso vai acontecer, eu acho que já está acontecendo em vários segmentos ao mesmo tempo, mas eu já vou responder qual, na minha opinião, vai vir primeiro. Isso já está acontecendo porque, de certo modo, quando se trata de proteger dado, cada segmento tem as suas necessidades específicas e seus objetivos finalísticos para fazer isso da melhor forma, não só para o cliente final, mas também visando aí outros benefícios que, por exemplo, você tem na sua área de governança. Pode ser de dados, de patrimônios, e uma série de ativos que se queira ser representado por tudo. O mercado financeiro, para mim, desponta, já vejo ele de forma mais madura, experimentando alguns modelos. Eu tenho um palpite para isso, eu acho que os bancos já estão bastante ativos nos exercícios aí de entender como que os seus clientes estão lidando com esses tipos de ativos criptografados. Creio muito que porque exatamente por conta da cultura do público hoje, está cada vez mais tentando entender, amadurecer a utilização de ativos criptografados. Eu acho que o mercado financeiro ele tem sido aí um grande alvo para se ajustar e para se organizar nesse tipo de formato. Mas eu não descarto outros segmentos. A gente mesmo recebe muitas demandas
questionamentos, perguntas, e até participa de vários discovery process junto com várias empresas de outros segmentos. Segmento de agro, segmento imobiliário, segmento de esportes, bastante também por causa do token de utilidade, que vem acontecendo em paralelo, exatamente em função de entender que o token hoje ele pode ter um grande benefício na redução de custos e também na questão de transparência, que eu acho que é onde figura uma das maiores importâncias na adoção da blockchain para a tokenização de ativos. Não sei se responde. Eu dei uma volta aqui, justo para criar uma versão disruptiva um pouco dessa questão de token, mas espero ter correspondido. Penso que sim. Eu queria pedir para o Daniel complementar um pouco essa resposta, a partir da experiência na LIC, né, Daniel? Quase que pioneira, né, entre os pioneiros aí de tokenização do setor. Como é que você está vendo a profundidade atual desse mercado e o que está por vir? O que vocês estão antevendo de novos produtos, usos e oportunidades? Boa tarde a todos. Bom, eu acho que a gente está numa fase, quando a gente olha a tokenização, blockchain, e a gente estava lá atrás conversando um pouco, primeira pergunta, né, por que token? Por que blockchain? Por que a gente está aqui discutindo blockchain, está tentando entender o que é tokenização e o que vai mudar amanhã com a tokenização? É tentar entender o porquê, né? A visão que a LIC tem hoje blockchain é uma infraestrutura, e se a gente for olhar para trás, o mercado de capitais e o mercado financeiro, que é um pouco onde a LIC está tentando levar o blockchain como infraestrutura, as empresas que estão ali, os intermediadores, eles usam tecnologia a seu favor para que eles consigam criar todas as suas operações e fazer a roda girar no mercado, né? Imagina então, o intermediário ele é um elo de confiança do mercado hoje, os intermediários, e aqui eu não estou defendendo que os intermediários vão deixar de existir, mas eu acho que o blockchain como tecnologia, a tokenização, ela pode desintermediar esse mercado, sendo o blockchain o elo de confiança entre as partes, né? Ou cada vez mais o blockchain ser esse papel e não essas empresas que estão aqui no meio intermediando. E aí entra a tokenização, né? Eu acho que a gente está nesse momento de descobrir aonde essa tecnologia de fato ela vai entregar esse valor, aonde ela vai desintermediar algum papel, onde ela vai entregar mais eficiência naquela operação, usando blockchain, usando token. A LIC já vem aplicando muito esse conceito no mercado de crédito, né? Então, eu sempre costumo falar que a gente tem dentro da LIC algumas aplicações do uso do blockchain, né? Eu tenho que ter uma aplicação muito focada a curto prazo, que é o que, na nossa visão? Eu preciso tokenizar, né? A gente precisa sair da era dos artigos sobre tokenização, das conversas sobre tokenização, que é super importante, dos debates, mas ir para a era da prática. Cara, vamos tokenizar um ativo? O que é tokenizar? Qual o valor ele entrega e como funciona? Né? Por muitas vezes eu escuto nas reuniões, nossa, o token é um bicho. Eu falo, cara, o token não é um bicho. Talvez há 15 anos atrás o e-mail era um bicho, e hoje o e-mail não é um bicho, é uma ferramenta super comum, né? Se a gente for criando paralelos dentro da tecnologia. Então a gente está mudando agora, eu acho que o momento da tokenização é exatamente agora começar a tokenizar ativos. Então, para isso, a gente tem que ter uma agenda que eu falo a curto prazo, o que é? Ali que ela consegue, através de parceiros, encontrar ativos que fazem sentido você tokenizar, depois distribuir esses ativos e rodar toda a operação usando o blockchain como tecnologia. E depois a gente tem umas agendas, e essa agenda a curto prazo, eu costumo falar que a gente não pode estar embaixo do regulador, né? Seja CVM ou Banco Central, porque vai tornar ela lenta. E para a gente aprender blockchain, a gente tem que testar, tem que tokenizar, tem que validar, né? Então a gente não pode ficar preso. Mas a gente tem outras agendas que eu chamo de médio e longo prazo, que é pegar estruturas de operações que o mercado de capitais ou o mercado financeiro já usa, já existem. Como é que eu posso reconstruir elas através do blockchain, né? E aí é uma agenda mais de médio e longo prazo que eu falo, porque envolve CVM, envolve Banco Central, envolve tentar trazer para a mesa o Banco Itaú, ou regular, eu falo, cara, vamos testar aqui um modelo diferente, será que entrega valor aqui? E a tokenização está aqui no meio. E o que é um token no final do dia? É só um número? É só fracionar um ativo? No final do dia, para a LIC, um token é um conjunto de regras. Um token é um contrato. Ele não é um token, ele é um contrato de regras, né? E você pode programar aquelas regras em um token. E que regras são essas? Eu posso programar um FDIC inteiro no blockchain? Cara, eu posso. Por quê? Aí vem a pergunta, por quê? Para quê? Qual é a eficiência ou não, né?
Então, acho que é um pouco desse momento atual que a gente está enfrentando na LIC. E na LIC, quando você percebe no momento atual, né, entre a captação, o desenvolvimento do token, do produto, a própria divulgação e a distribuição a mercado, onde você acha que hoje está o maior esforço de iniciativas de tokenização? Eu acho que está na... E é uma boa pergunta, viu? Porque as pessoas no mercado eles tendem a olhar tudo como uma coisa só. Então você tem que começar a separar. Falar, ó, distribuição é um bicho, tokenizar o ativo é outro. Só que elas vão se conectando, essas caixinhas, né? Então a gente está primeiro separando as caixinhas, explicando, porque geralmente né, quando a gente faz uma operação na LIC, o emissor, né, a empresa que tokenizou um ativo, ela vê tudo como uma coisa só. E fala, não, ó, olha só, isso aqui tem várias coisinhas aqui no meio. Né? Porque geralmente ela fala, eu quero isso. Eu falo, não, mas o que você quer? Porque isso aqui é isso, 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 isso e isso. O que é isso? Né? Mas eu acho que o maior desafio nosso está na tokenização, não na distribuição. A distribuição hoje na LIC é geralmente uma empresa que procura a gente para quero tokenizar meu ativo, ele já sabe o que ele quer distribuir. Isso ele sabe. Isso não precisa nem falar para ele. Ele fala, não, eu quero tokenizar porque eu quero distribuir. Eu quero acessar um bolso diferente do que já existe no mercado, né, os investidores diferentes, ou por outro caminho. Então ele já sabe mais ou menos o que ele quer distribuir. Mas ele não entende o que é o processo, o que ele precisa fazer e o que pode e o que não pode, principalmente. A gente estava falando ali atrás, né? Ali que está mais ou menos 1 ano e 4 meses no mercado de tokenização. O que mais vem é bola quadrada para a gente no sentido de emissão. É coisas que não fazem sentido tokenizar, ou quando faz, a gente tem um regulador, isso aqui é valor imobiliário, eu não posso tokenizar e distribuir isso. Não pode, é crime penal, não é que vamos dar um jeitinho, não tem jeitinho. Né? Então, acho que na parte da tokenização, de identificar o ativo, ver se faz sentido, como tokeniza, pode ou não pode distribuir publicamente. Acho que aqui é a parte que a gente gasta mais hoje energia, assim, entendendo e educando o mercado ali, o que pode, o que faz sentido ou não. Tem muito lead que chega para falar, você não precisa de token. Eu poderia aqui tentar te vender um token, mas você não precisa de um token. Vamos para aqui, ó. Vai lá, faz em outra tecnologia que vai te atender igual. Essa evangelização do mercado que realmente está bastante emergente, no conceito na qualidade de entender, que eu acho que tem sido bem importante por parte da LIC, dos outros atores envolvidos por isso, para realmente fazer o mercado entender conceitos e realmente encontrar propósitos de projeto. Um trabalho de educação mesmo, né? Porque fazendo um parâmetro com o ESG, né? Que você ainda vê muitas iniciativas de greenwashing, né? Apenas para pôr um selo, me parece que ainda o mercado chega, olha, eu preciso ter um token, eu quero ter um token, é importante que minha empresa tenha um token, mas o que você faz? Qual a finalidade, qual é o objetivo? Você cai num funil que nem sempre o token é a resposta para aquelas necessidades, né? Coisa que você estava falando também de quando o desafio vem do marketing ou vem de outra área de negócio. Sem preconceito nenhum. É que o tema blockchain ele tá tão presente, a gente é natural que num processo de transformação tecnológica gera muito hype. Que daí eu brinquei, a questão do marketing. Né? Quando a demanda vem do marketing, às vezes assusta. Porque muitas vezes é um projeto interessante, mas que você, quando entende a blockchain, vai fazer tanto propósito para esse tipo de projeto. Não precisaria do banco de dados descentralizado. E aí a gente, como o Daniel colocou muito bem, a gente ajuda o cliente a buscar esse propósito, porque às vezes tem o formato do projeto que pode ser melhorado para que ele se enquadre dentro de algum propósito em que o uso da blockchain vai dar sentido ao projeto. Conta um case para a gente daquele projeto que chegou quadrado e que com esse trabalho saiu um produto bacana do outro lado, rapidinho. Algum exemplo do projeto que chegou quadrado? Ainda não saiu o case, mas a bola já está muito mais arredondada. A gente tem recebido bastante demanda do setor de agro e a gente entende os propósitos do agro. O agro ele tem a necessidade de fazer um registro ambiental rural, né, para dar transparência, uma série de finalidades, aí vai depender muito das questões de cada empresa. E também rastreabilidade, aquele produto que hoje está na gôndola do mercado. Você pode criar um processo de rastreabilidade que dê valor ao produto, ao cliente hoje que está preocupado com diversas causas de ESG, enfim.
garantir que aquele produto que eu estou consumindo, por exemplo, não vem de uma cadeia de fornecedores que não tratam gado, uma série de questões. Então, você vê que as ideias ela vêm num conjunto de propósito interessante, mas às vezes muito mal formulado, e por empresas grandes. Né? E aí você pergunta, mas por que colocar esse dado na blockchain? Não é que nós não queiramos, não é isso. Nós somos a infraestrutura que quer acomodar e fazer parte, dar subsídio e ajudar em todo esse processo de transformação e fazer com que as empresas entendam e busquem esse propósito. Mas eles começaram com o conceito de criar uma NFT para dar transparência ao consumidor final. A gente não está entendendo o que é uma NFT para fazer. A gente tentou equacionar da melhor forma possível qual que era, ter uma leitura da demanda para conseguir ajudar no processo de construção. E aí a gente veio com o caso do marketing, do TI, né? Envolvemos a área de TI da empresa para que a gente pudesse tentar entender qual que é a origem do dado, que tipo de ambiente que ele se encontra. E aí nós também temos pessoas na área com uma visão de negócio para fazer não só a parte da ressignificação técnica, mas também está sentindo a parte de negócio. E aí a gente conseguiu amadurecer com eles que a finalidade não era exatamente a criação de um NFT que nasceu no lado do marketing, mas sim um propósito muito maior, que era fazer o registro ambiental rural para uma finalidade de auditoria que é bastante importante dentro do segmento, e aproveitar esse registro para a gente criar uma cadeia de rastreabilidade para o consumidor final, mas que fugiu totalmente do conceito de NFT, que é como o Daniel falou, acho que às vezes a bola vem parada e a gente tem que ser participativo com o cliente para fazer esse processo de evangelização. Bacana. Eric, queria ouvir um pouquinho de você, do Itaú. Né? Os movimentos dos grandes bancos, das grandes estruturas, lembram bastante a analogia que eu gosto muito ao nascimento de uma girafa. É uma gestação longa, mas o bicho já nasce grande. E o Itaú vem gestando aí, né, a participação, a entrada nesse mercado de tokenização há algum tempo. A própria criação da Itaú Digital Assets vai nesse sentido, mas a gente não viu ainda propriamente dito o bicho nascer, andar e ir para o mercado. Né? Como é que o Itaú está olhando, pensando e o que a gente pode imaginar nos próximos meses? Bom, primeiro, obrigado pelo convite aqui. Sucesso o evento. Eu tenho certeza que outros anos vão ser mais sucesso ainda. A Itaú Digital Asset, ela nasceu dentro do banco, mas inserida dentro do ambiente usual de tesouraria. Eu continuo como diretor das duas, tá? Eu sou diretor do Digital Asset, eu sou responsável de Salesforce, pelo mundo normal como ele já existe hoje. Eu acho que isso é um pouco do lixo. Já tem uma filha preferida? Filho não se prefere, então eu amo a todos. Mesmo o caçula, o primogênito, tem suas vantagens. Mas, de fato, demanda bastante tempo essa filha digital asset. E é um assunto encantador, mas o que eu gosto muito de olhar para isso, e acho que é um pouco do que o Daniel falou também, a gente tem que achar quais são os problemas, e as pessoas que estão aqui nesse auditório, nós aqui em cima, tem a grande responsabilidade de conseguir traduzir o que é a blockchain, o que é a tokenização para o mundo real e trazer as aplicabilidades para esse mundo real. Eu acho que os mundos ainda estão muito separados. Você tem as pessoas que falam de cripto e as pessoas que falam do mundo... Eu usei o termo aqui, mundo normal, né? Os dois são normais, né? Só que é um mundo novo. Então a gente precisa fazer essa integração. Eu lembro que eu fui num treinamento uma vez em Singularity, é super disruptivo, etc. E aí eles mostraram lá a figura do primeiro carro, o Henry Ford. Você olha, parece uma carroça, né? Aquele carrinho, 12 carroça. Não é à toa. Foi para ajudar as pessoas que andavam na carroça a entender que aquilo era um carro, como é que ele se ambientava ali dentro. Então, acho que isso é um papel importante que a gente tem que fazer com a história do token. Se é cripto, se não é cripto, para que serve, né? Olhando para frente, eu acho que em algum momento, não sei se em 5, 10 ou 15 anos, a gente não vai falar mais de token, porque tudo vai estar tokenizado e vai fazer parte do dia a dia. Você não para ficar falando sobre isso. Então, o que a gente está fazendo dentro da Digital Asset? A gente está estudando muito esse assunto. A gente tem, Daniel aqui, um grande parceiro, a gente conversa
bastante sobre o tema do que tokenizar, quais são os problemas que a gente realmente quer resolver na economia, porque a gente não vai sair tokenizando. Acho que o Rodrigo deu o exemplo ali, tokenizar para tokenizar só para falar que eu tenho meu token, não faz sentido. Eu acho que a indústria para frente do mercado de capitais, o mercado de capitais em si, ele já é um desintermediador, né? Por mais que você tenha os bancos ali no meio, alguns players ali no meio, o banco liquidante, o negociante, o estruturante, quem faz a estruturação, tem alguns intermediários, mas ele não deixa de ser uma desintermediação, porque antes o banco pega o dinheiro de um e empresta para o outro, e aí vem o mercado de capitais que você não tem mais esse pegar o dinheiro de um e pegar do outro. Quando a gente nasceu, pariu ali a Digital Asset, nosso propósito ali era democratizar o investimento. Ainda é democratizar o investimento. O que eu quero dizer com isso? As coisas têm que ficar mais baratas. Tem investimentos hoje que só um grande institucional pode fazer, ou só um banco pode fazer, que a gente deveria ser capaz de permitir para as pessoas normais fazerem. Só que para fazer isso no grande escala, para parir a girafa, dá muito trabalho, dá muito trabalho. Então, às vezes, a gente já está lá, já tem uma boa equipe dedicada olhando para esse assunto dentro do banco, mas, de fato, a gente já estaciona muito ali para ter certeza que a gente vai saber qual o problema que a gente quer resolver, que quando a gente parir a girafa, não vai ser uma girafa na rua, vai ter impacto. Então, é um pouco disso que a gente está olhando, estudando bastante o que é tokenização de fato, quais são os problemas que ela vai resolver, quem são os players nesse mercado. Eu acredito que vai ter uma revolução muito grande ainda no mercado de capitais para mudar os players. Então, precisa ter banco liquidante, se a gente faz uma liquidação atômica, vai ter real digital, vai ter o token aqui. Esse debate que acho que a gente tem que trazer mais à tona e achar quais são as respostas para ele. Uma vez que a gente acha isso, quem tiver mais envolvido no assunto, já conhecedor, já fez seu dever de casa, acho que vai estar na frente e vai voar. E a gente precisa parar com essa história de mundo cripto e mundo normal. Cara, é um mundo financeiro. Então a gente tem que desmistificar isso, trazer para perto. Eu acho que a indústria indo um pouco além da tokenização de criptomoedas, ela é muito complexa para uma pessoa normal fazer um investimento. Então, uma série de riscos aí que, até entender, é muito difícil. Então, acho que o mundo institucional tem um papel de simplificar a vida desses clientes que investem nas criptomoedas ou nos tokens. É um pouco disso quando a gente fala democratizar, além de ficar mais barato, democratizar o investimento, além de ficar mais barato e acessível para o público normal, investimentos que hoje não são, é simplificar a vida, melhorar a experiência, explicitar os riscos, de mitigar os riscos eventuais. É um pouco disso que a gente está olhando lá dentro. Não, e é isso mesmo, né? O mundo gosta muito de rótulos, mas desde a discussão de nova e velha economia até a economia cripto, a economia, tudo é economia, né? A gente entende na Bcrypto que conseguiremos o nosso principal objetivo quando simplesmente a gente deixar de usar o termo cripto, porque tudo ou quase tudo vai estar rodando numa blockchain com alguma tecnologia ligada a cripto e ninguém precisa saber disso. Só precisa saber que funciona, que é seguro e que os negócios podem ser realizados da melhor forma possível para o consumidor final. O cupom no título, que a gente fala, o cupom, que é o... Exato. Era um ticketzinho, acho que aqui, essa galera que não era um ticketzinho que descartava de um papel e valia juros. É bizarro. Isso aqui virou digital, ninguém mais fala digital ou não digital. Seu investimento tá lá. Uma hora a gente vai parar de falar de token, parar de falar de cripto. É isso aí. E para além da clássica divisão, né, entre renda fixa e variável, o que a possibilidade da tokenização oferece é um universo completamente novo, né? Passa por produtos financeiros, passa por produtos de fidelidade, etc. E eu queria passar a palavra para a Carol, né, para entender como é que essas discussões tomam eco lá na Febraban e o que os bancos juntos imaginam desse setor e dos produtos e serviços que estão por vir. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite de fazer parte desse painel e aprender, né, que hoje é um dia que a gente está aqui para ouvir, tentar separar as coisas, né, porque eu ainda vejo pessoalmente um balde e a gente agora precisa tirar desse balde as coisas e colocar no lugar. Mas é difícil, é desafiador. E voltando agora para a Febraban, para começar, nós temos aproximadamente 120 bancos hoje associados à Febraban.
de todos os portes, desde bancos grandes a médios, a pequenos. Imagina, então, você colocar os bancos numa sala e tem que sair do outro lado com uma opinião formada para o mercado. O que os bancos acham desse mercado de tokenização? É um desafio que a gente vive constantemente na Febraban. E é muito bom vivenciar isso, né? E com base na diretoria executiva da Febraban, foi determinada a criação de um GT, né, um grupo técnico de trabalho, a priori para estudar CBDC. Esse GT é composto por executivos, tanto nas áreas de inovação, quanto na área de business, tesouraria. É uma mescla de executivos que formam esse GT, que é justamente para a gente tentar entender o que é esse mundo, para sair do outro lado com uma opinião formada de mercado. Esse GT foi formado no ano passado, em junho de 2021. Em julho de 2021 ainda, nós lançamos ao mercado uma RFP. Mas por que uma RFP ao mercado? Para quê? Para fazer o quê? Como que os bancos vão ter informações para que a gente formule uma opinião? Qual que é o próximo passo? Que atuação a gente precisa ter? Então, nós contratamos uma consultoria, inclusive está aqui conosco, para formular, para nos ajudar a desmistificar um pouco, a explorar um pouco esse universo. No papel dessa consultoria, ela tinha 3 objetivos principais. Primeiro, estudar as demais geografias, né? Porque a gente fala de tokenização, a gente fala de CBDC, a gente fala de um universo que está chegando e está chegando muito rápido. Então, como que a gente vai entender esse universo? Vamos olhar para fora do Brasil. O que os outros países têm feito? Quais são os problemas que esses países querem resolver com a implantação dessa inovação que está chegando? E aí, então, esse foi o primeiro papel, foi dar esse banho de loja de conhecimento referente às demais geografias. O segundo papel dessa consultoria foi tropicalizar, se fosse possível, alguns cases de demais geografias para o nosso mundo. Né? Aqui no Brasil, como que a gente traz esses cases? Para que eu vou tokenizar? O que eu quero tokenizar? Se eu vou usar CBDC, por que serve? Para que serve o Real Digital? Para que eu estou lançando o Real Digital? Se eu tenho outros problemas no Brasil ainda para resolver, né? Mas como que a gente organiza tudo isso? Então, essa empresa, o segundo ponto, foi trazer para a gente possíveis iniciativas para que a gente se aprofundasse, para ver exatamente o que faz sentido e o que não faz sentido para os bancos. E um terceiro ponto que é importante é o arcabouço jurídico, regulatório disso. O que é importante regular? É importante regular? Quais reguladores deveriam ser envolvidos nesse papel? Então, saímos desse estudo com aproximadamente 9 cases que os bancos poderiam explorar um pouco mais para entender o mercado. Dentro desses novos cases, e em paralelo a esses estudos, o Banco Central lançou o Lift Challenge. O Lift Challenge é um laboratório de inovações na qual as empresas, instituições financeiras, queiram desenvolver um produto, tem a oportunidade de fazê-lo sem o peso todo da regulação por trás, mas é um ambiente de experimentos, né? E nós aportamos 2 cases dentro do Lift Challenge. O Banco Central escolheu um, então a Febraban hoje participa em um dos cases, que é o DVP para atacado. Estamos no meio do caminho, e é a partir desse case DVP que a Febraban começou a ter acesso a esse universo de tokenização, né, para ajudar a construir a ideia. Então, respondendo essa pergunta, a Febraban, para ela se posicionar perante a qualquer tema, além dos técnicos que a gente tem do mercado financeiro trabalhando conosco, a gente tem empresas parceiras, a gente busca estudar tecnicamente antes de qualquer pronunciamento público referente aos assuntos. Foi assim com o Pix, foi assim com o Open Finance, está sendo assim com o Open Finance, e agora com esse universo que está chegando. Um outro ponto importante
é dizer que os bancos hoje investem anualmente 25 bi em tecnologia. Temos 25 bi em estudos, em treinamento, em oportunidades, em manutenção dos seus legados, em segurança cibernética. Então, tudo ali a gente está falando de uma gama de bancos que respondem à pesquisa bancária da Febraban. A gente está falando de 25 bi anual de investimentos. E isso faz parte, e parte desse investimento são esses estudos técnicos que a Febraban contrata. Então, estamos no meio do caminho. O nosso case, parte dele, a gente já desenvolveu em parceria com uma outra empresa que forneceu a tecnologia. Temos ainda um caminho a percorrer, né? Porque em conversas com o Banco Central surgem cada vez mais oportunidades para estudar um pouco mais a tokenização. E estamos ali, desmistificando, entendendo e estudando o que é esse negócio. E para concluir aqui o raciocínio, uma outra coisa que a Febraban acredita que possa facilitar, por um lado, a gente vai ter aquela morosidade do nosso processo que a gente tem, de definições de leis, de competência, etc. Por outro lado, uma regulação também poderia nos auxiliar com a parte de segurança. Você lança algo novo, você traz a inovação, só que, em contrapartida, você tem uma sensação de segurança ainda mais forte com uma regulação. Por isso que a gente apoia, inclusive, o PL 4401, que está em votação ainda. E um dos principais pontos dentro desse PL que a gente apoia é justamente você conhecer, primeiro, operar com o CNPJ, você saber as empresas que vão participar ali do processo. Ainda não estamos falando dos atores que deverão participar, né? Mas operar com o CNPJ, a questão da lavagem de dinheiro, a gente sabe que o Brasil, por si só, quem nasce aqui já nasce vitorioso, porque a gente tem aqui um mercado na qual a gente precisa trabalhar e trabalhar fortemente, porque de um lado a gente está lançando uma inovação, do outro lado a gente tem uma série de criminosos entrando neste universo também, estudando em conjunto como ele vai burlar qualquer sistema que a gente prepara. Então, o Febraban apoia o PL 4401, porque a gente acha que isso pode trazer cada vez mais segurança para esse universo. Muito bem. Lembrando que, quando a gente fala em cripto, né, essa relação de segurança ela é quase que inerente, porque mexe com o bolso de todos, mexe com a poupança popular, mas me parece que, especificamente em relação à tecnologia, ela é exagerada. A gente tem levantamentos históricos já, dois deles são super relevantes, o da Chain Analysis e o da Elliptic, que o uso de cripto para fins ilícitos, ele representa, na visão da Chain Analysis, está na terceira casa decimal depois do zero, na da Elliptic está na quinta casa decimal depois do zero, e, pasme, né, 90% dos processos de lavagem de dinheiro no mundo acontecem com dinheiro, em papel moeda, né? Todo o resto usa 10%. Então, assim, cripto, cada vez mais surgiu para dar rastreabilidade, segurança, né? O uso da blockchain com os seus registros invioláveis e históricos que podem ser consultados a qualquer tempo, trazem muito mais segurança, mas a gente ainda fica um tanto quanto receoso de temas que a tecnologia veio para resolver e não para complicar. Isso me lembra muito algo que se discutia na década de 80, olha só, referente à aviação, quando, e vocês podem notar que até hoje é assim, nenhuma companhia aérea no país faz a propaganda, olha, eu sou a companhia mais segura para você voar, eu nunca caí, etc. Porque isso é da natureza do marketing, da natureza da psicologia das pessoas. Quando você fala, olha, eu sou seguro, automaticamente a gente pensa, por que ele está me dizendo isso? Porque avião eventualmente cai. Isso desperta outros temores. A gente tem que evoluir dessa discussão de segurança, né, e passar também para os benefícios
que isso traz, inclusive, para a segurança, né? Eu não tenho mais que contabilizar e checar assinaturas de cheque. Já pensou quantos cheques a gente tem que Existe. processar e checar Ainda existe. assinaturas de A cheque? gente tem isso no sistema na Febraban, que ainda existe cheque, as pessoas, a minoria Tá. utilizam. Então, cheque, DOC, são produtos que, teoricamente, já foram ultrapassados, mas ainda assim Exato. está em operação. Para nós, a regulação é sempre bastante importante, né? Todos estamos lutando e ansiosos. Eu estou do lado otimista. Acho que a gente vai conseguir aprovar o PL ainda esse ano. Vai dar certo. Quiçá comemorando a promulgação do PL e a conquista do Hexa. Não sei se é pedir demais, mas as coisas vão convergir mais ou menos na mesma data. E nesse sentido, é que eu faço uma provocação aqui para todos, né, que com a regulação, com tudo que está sendo discutido, com iniciativas pioneiras, né, como foi a LIC, a própria Vortex tokenizando, a Rato e tantos outros, mercado Bitcoin, tantos outros, né, Foxbit, a entrada agora dos bancos nesse mercado, com um olhar mais atento, né, com as suas estruturas próprias para isso, o que está por vir? O que é que vem pela frente em termos de produtos e serviços? Essa é a minha primeira provocação que eu gostaria de ouvir a todos. E depois eu vou fazer outra pergunta, mas eu já deixo aqui a deixa. Quando a gente olha para o mercado de capitais, por diversos motivos, a gente caminhou para uma bolsa única no Brasil, né, que é a B3. Isso traz uma supervisão única, que ajuda em algumas frentes, mas também traz um custo de acesso que por vezes é muito caro, até em virtude do monopólio. Quando a gente fala em tokenização, distribuição descentralizada, etc., que desafios a gente vai ter para captar e distribuir esses produtos? Educação financeira e curadoria vai estar nessa estratégia? Então, primeiro eu queria saber de vocês o que está por vir e como é que a educação financeira e a curadoria dos diversos e múltiplos tokens que a gente tende a ver nos próximos anos vão acontecer. Começar pelo Daniel, que está caladinho. Eu sou a favor da regulamentação, sou a favor do regulador. Quem me acompanha falando, sempre eu coloco a CVM, Banco Central, como eles interagem com tudo isso, como eles podem interagir com tudo que pode ser construído com essa tecnologia. Eu falo muito pode porque até agora a gente construiu muito pouco, né? A gente conversa muito, debate muito, mas de novo, são poucos casos de uso reais usando o blockchain e principalmente que é a pergunta que para mim, concordo com ela, para quê? Por quê? Né? Porque senão a gente está em uma bolha sem sentido e não vai parar de pelar na frente, né? Então assim, eu acho que e aí o que está por vir é cada vez mais assim, vai existir uma transformação muito grande nos produtos financeiros. Eu não sou do mercado financeiro, então eu entendo de tecnologia. Né? Além de quando eu resolvi montar a Link, eu comecei a conversar mais com o Eric e com todos os outros que atuam no mercado de capitais e no mercado financeiro, e comecei a entender um pouco das dores, dos produtos, de como foi construído. Até um exemplo claro é isso do cheque. O cheque no passado foi um produto, hoje, e tem tantos outros produtos internos dentro do mercado de capitais que são muito ineficientes, por diversos motivos. E a ineficiência traz o que para o produto? Intermediadores. De novo, a gente volta para o mesmo ponto. Pessoas resolvendo os problemas em diferentes camadas. E eu acho que o que está por vir isso vai mudar completamente. Eu costumo brincar, vou falar aqui porque eu também não devo nada a ninguém, mas eu tive reuniões com a B3 no passado, acho que a visão já mudou, mas lá, 2 anos atrás, quem falou, Daniel, os encanamentos já existem, não precisa serem substituídos. Eu falei, eu acho que eles vão ser substituídos, os encanamentos são velhos, e é natural, você pegar toda a indústria, ela é disruptada pela tecnologia. Quando a gente pega a indústria financeira, ela ainda não foi disruptada pela tecnologia, mas ela vai ser agora, com a tecnologia do blockchain, e o que tem mais em comum com criptomoedas é a tecnologia. Por isso que a gente fala, não tem nada a ver criptomoedas com tokenização no final do dia, a não ser a tecnologia que está por trás ali. Que no final, lá na frente, a gente não vai ter que estar discutindo isso, concordo com o Eric. Outro exemplo que eu dou muito, também para essa palavra aqui, se a gente for olhar o e-mail. No passado, a gente tinha que configurar a porta SMTP, a porta POP. Não sei, eu tenho 40 anos, pessoal, não sei, mas você tinha que
para mandar um e-mail, você tinha que entender da infraestrutura do e-mail, né? Então, hoje já não, né? Hoje já existem camadas aqui, layers em cima dessa infraestrutura. A gente manda e-mail hoje, qualquer um. Meu filho de 5 anos manda um e-mail, então, né? Minha mãe de 70 anos manda um e-mail. Eu acho que o token, ou esses produtos financeiros, acho que tem várias propriedades aqui. A democratização vai ficar cada vez mais acessível, porque você vai ter eficiência de tecnologia para ser acessível. Às vezes eu converso com empresas, para a gente entender um pouco da dor, a empresa está ali gerando ativos. Ela está vendendo o produto dela, e isso gera ativo para ela, que é falando de um recebível. E o que uma empresa precisa hoje? Acessar capital, para continuar crescendo. Né? Ela está vendendo, ela precisa capital para continuar crescendo. Só que ela tem ativos, mas ela tem uma ineficiência nisso, porque para acessar capital, às vezes ela tem que montar um CRI, um CRA, um fundo, isso demora. Isso depende de um volume X. Será que a gente não consegue, com a tecnologia do blockchain, transformar essas operações muito mais leves, mais eficientes, mais baratas, para que a empresa consiga ter outros veículos, que a gente chama de token, para poder fazer essa operação no mercado de capitais? Então, acho que tudo isso são as discussões que é o que está por vir, e para mim, uma transformação completa. Talvez aqui 2, 3, não sei se, assim, eu comecei, para passar a palavra fechando, tá? Eu comecei com Bitcoin em 2017, né? Não tem uma corretora e tudo mais. Então, eu passei 4 anos explicando para minha mãe o que era Bitcoin. Quando ela entendeu, eu vendi a corretora. Saí do mercado cripto e falei, agora eu vou inventar o token. Na verdade, não invento token, não é nada, mas eu falei, vou trabalhar com token. E agora estou tendo que voltar a explicar para minha mãe o que é um token. Daqui 5 anos ela vai entender o que é um token. Então, acho que daqui 5 anos muita coisa vai mudar, vai aperfeiçoar, os produtos vão ser de fato testados e construídos, usando essa tecnologia por trás. E o que vai mudar no final do dia não é à toa que um dos maiores bancos do mundo está aqui na mesa discutindo esse assunto. Mas vai mudar muita coisa do que existe hoje. Eu posso emendar, né? A gente falou bastante de token, né? Mas a gente falou um pouco do smart contract, né? Quando eu olho os sistemas que a gente tem hoje, se citou sistemas legados, né? Os sistemas legados dos bancos são sistemas caros, a gente gasta muito dinheiro para modernizar isso daqui. E quando eu olho para o que um smart contract pode fazer, ele pode substituir muitos sistemas que a gente tem hoje no banco. Então, no futuro, talvez a parte de tecnologia dos bancos seja completa, não só dos bancos, né, do sistema financeiro, seja completamente transformada, porque esses smart contracts vão trazer uma solução muito melhor do que a gente tem hoje. E é aqui que eu falo que vai ter a revolução no mercado de capitais, que aí você não vai precisar de alguns players que existem no meio do caminho, aqui que vai estar a disrupção. Acho que você não vai mudar completamente o mercado de capitais, o mercado financeiro, mas você vai fazer transformações e vai evoluir, como a gente vem evoluindo há muito tempo. E esse vai ser o papel do blockchain, da tokenização, do smart contract em cima disso. A gente falou de cases aqui e de problemas, né? O Rodrigo citou um lá que deu bola quadrada e tal. A gente começou a gente tem uma associação de 4 bancos no mundo, um em cada canto no mundo, que a gente troca ideias sobre coisas diferentes. E aí, alguns anos atrás, a gente parou e começou a discutir tokenização. Vamos fazer um case, vamos fazer um piloto? Vamos tokenizar alguma coisa, né? Para testar. Não era para falar que tokenizei, era para testar, conhecer. Vamos testar tokenizando um crédito carbono. A gente tokenizou o crédito carbono. Aí, no meio daquele processo de tokenização, quando a gente fez a liquidação, a gente falou, nossa, isso daqui resolve um problema. Será que se a gente tiver mais bancos nessa aliança aqui, conseguindo trocar crédito carbono, que é um deal cross-border, né? No Brasil, grande gerador, no mercado europeu, hemisfério norte, grande consumidor, será que a gente consegue resolver o problema de liquidação aqui de célula que existe no mundo e linka as pontas entre o originador? Poxa, acho que sim. Essa conversa que nasceu da tokenização transformou numa empresa que chama Carbon Place, que hoje são 9 bancos gigantes no mundo que estão se associando para a gente montar essa empresa. É um case, todo mundo que entende de crédito carbono, alguma coisa de crédito carbono, passa por isso. Nasceu por causa da tokenização. Por mais que tenha sido uma solução em busca de um problema, ela achou um problema e resolveu. A gente precisa achar outros problemas desses que essa solução resolve. Tá lá. Outra discussão que a gente tem muito grande é cross-border payments. Né? Dentro do Lyft, a gente está com um projeto, lá, para fazer pagamento via CBDC com a Colômbia, para fazer instantâneo. Isso aqui é uma indústria gigantesca no mundo que todo mundo reclama. A tokenização que vai ajudar a resolver isso daqui. Então, eu acho que o futuro não vai demorar muito, concordo com o Daniel, acho que daqui 5 anos, acho que sua mãe vai estar entendendo, eu espero que você não venda link, então está tudo bem.
Mas eu acho que o mundo vai estar bem diferente e a gente vai estar fazendo as liquidações, democratizando o investimento muito mais fácil. Então, acho que a tokenização vai fazer parte do nosso dia a dia. Bacana. Carol? Aqui a visão do que está por vir, eu faço um paralelo até, inclusive, com o projeto Open Finance, por exemplo. A gente sabe na concepção o que é um projeto, né? A troca de informações cadastrais ou transacionais entre bancos para facilitar a abertura de conta, para facilitar processos de prevenção e etc. Isso a gente sabe o mínimo do que precisa ser colocado em produção, mas a gente ainda não explorou tudo aquilo que esse projeto pode trazer de oportunidades. Agora, voltando a este mundo, né, de tokenização, a gente ainda está conhecendo, estudando, desmistificando muita coisa. Então, o céu é o limite. Hoje a gente não vê esse limite, né? Então, o que eu acho que está por vir e breve é essa mudança, essa inovação tecnológica. Eu acho que vem forte. Quando a gente tem o case de liquidação entre países, eu acho que esse universo pode facilitar isso também, né? Por que não transformar um sistema de liquidação para operar num mercado desse 24%? Isso é necessário. Não em horário comercial para fazer uma liquidação ou as operações limitadas a uma grade de horário. Então, acho que isso vem também para fomentar esses negócios, criando uma estrutura que facilite e possibilite esse tipo de negócio, de produtos. Então, eu acredito que muita coisa, junto com esse processo de desmistificação e exploração desse novo ambiente, a gente pode trazer e a adaptação no mercado, não só de bancos, mas como os mercados de tecnologia que trabalham e investem nisso. Tem bastante coisa boa aí que eu acredito que vem. Excelente. Rodrigo, se a sensação é essa, que a gente está ainda arranhando a superfície do iceberg, o que vai acontecer quando a perfuratriz descer ainda mais? Eu vou colocar duas questões aí no que está por vir. É claro que uma ótica é onde a gente não tem, como você vê, de mercados tradicionais. Você geralmente assume uma empresa, você tem referências para pesquisar, tendências, você já tem modelos mais determinados padrões para você estabelecer estratégias, base naquilo que está por vir. Acho que o que está por vir é muito determinado por aspectos socioculturais, né? Demanda muito o que a gente faz no lado tecnológico para adaptar comportamentos da sociedade. Mas, no primeiro quesito de segurança, eu queria fazer uma ponderação. De um lado, você tem a infraestrutura, que são as blockchains. As blockchains elas vão acomodar projetos, usufruem desse tipo de tecnologia para algum tipo de finalidade. Então, a blockchain nada mais é do que uma estrutura de dados. E do outro, você tem a empresa, como, por exemplo, ou essa empresa do agro, que eu citei exemplo, em outros segmentos que querem conectar algum tipo de coisa à blockchain, seja através de token, seja através de um projeto qualquer. No meio, você tem a necessidade de que um software conecte aquela empresa a essa blockchain. É aí que eu vejo grandes riscos, grandes desafios ainda, por um motivo claro de que os programadores que constroem esses softwares, esses ambientes sistêmicos que conectam a blockchain ao negócio da empresa, eles são muito conhecedores de linguagens e modelos de programação jamais tradicionais. São muito conhecedores de modelos de banco de dados, como SQL, como qualquer outro, que já são mais atuados no dia a dia desses programadores. Se tiver programador aqui, vai entender bem o que eu estou falando. Quando você traz esse software que a empresa está querendo criar, seja lá qual for o modelo dela, o objetivo dela, se ela quer conectar o sistema da blockchain, você precisa desse sistema criado por um programador que hoje não conhece blockchain. É muito mais complexo quando você precisa criar uma estrutura de base dentro de um ambiente desse, e aonde
aparecem os riscos, as invasões, né, a sistemas financeiros, onde a gente vê aí comumente muitos projetos serem invadidos. Dificilmente isso é culpa da blockchain. Às vezes é um furo de software que alguém criou e conectou àquela blockchain. Então, eu acho que esse processo de amadurecimento vai acontecer, já está acontecendo. Cada vez mais a gente tem aí programadores no mercado entendendo como funcionam esses modelos sistêmicos para dar mais segurança ou maturidade, talvez, aos softwares que hoje conectam as blockchains às demandas. Então, esse é o primeiro ponto. O que tange ao token, que eu defendo que está por vir, também, como o Daniel falou, uma bola de cristal. Claro que isso pode estar a depender ali dos diversos desafios que vem pela frente, e, sobretudo, do ponto de vista de regulação. Então, acho que, do ponto de vista de token, acho que para o mercado de negócios, independentemente dos seus segmentos, vão se criar muitas facilidades em termos de davação ao processo, desburocratização, democratização. Acho que o Hélio comentou um ponto bem importante, de hoje você também permitir acesso ao cidadão comum, né, que quer ter acesso a crédito, ao investimento, e hoje é muito burocrático. Processo de que ele esteja conforme com determinados aspectos hoje é mais difícil. Eu acho que isso também é um ponto de facilidade. Então, na minha opinião, respondendo o que está por vir, eu acho que é uma grande facilitação do ponto de vista de negócios, de investimentos. Acho que, em suma, né, todos concordam, o melhor está por vir, né? A gente está só começando. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos e usar o nosso tempo remanescente para conceder aí à plateia perguntas, dúvidas que vocês queiram fazer aqui para nós. Deixa eu fazer uma pergunta a todos. O que vocês acham dos eventos de hoje? Da mega fusão que está acontecendo enquanto falamos? Para quem não sabe, a Binance, a maior corretora do mundo, acabou de fazer o pior e mais esquisito hostile takeover que eu já vi na vida, comprando a FTX, que é a segunda maior corretora do mundo. Vou deixar o Eric responder essa. Como é que é? Amigos perto, inimigos mais ainda, né? Assim, eu não vi muito a fundo, tá? Mas do que eu vi até agora, não acho que ajuda o mercado de cripto, tá? Não acho mesmo. Já tem um preconceito muito grande no mercado de cripto, das exchanges principalmente, tem toda a discussão de Binance, que está toda hora na mídia, de outras também, não só da Binance. E ver um movimento como esse, você pensa isso no mercado mais regulado, né, ações listadas, acontecendo isso, ia ser uma catacumbe, né, tem todos os jornais, todos discutindo. Então, não parece legal. A primeira vista do que eu vi até agora, muito recente, né? A sua pergunta foi capciosa porque a gente subiu aqui, pô, acabou de ter notícia. Então, não acho que pega bem para o mercado de cripto, gera instabilidade, na minha opinião, gera incerteza sobre a capacidade numa exchange como essa, que, cara, a gente está falando de duas das... Acho que a FTX era a sétima maior, e a Binance é a maior. Então, cara, se a sétima maior pode, do dia para a noite, ser comprada por outra, imagina a 25ª, a 18ª. Então, acho que gera uma incerteza no mercado que não ajuda. Por isso que o ponto de mais regulação, por mais que eu sei que eu estou falando num ambiente cripto aqui mais disruptivo, mas não tem jeito. Eu acho que um pouco de regulação ela vai ajudar na maturidade desse mercado, vai crescer, cara. Então, é assim que eu vejo, tá? Eu acho que a regulação vai ajudar o mercado e não o contrário. A gente tem que achar maneiras que a regulação não mate as vantagens do blockchain, mas que ela permita uma coexistência para que no futuro, muito do que a gente já falou aqui, né? Esses mercados se convirjam para algo melhor. Em geral, a regulação ela sempre chega um pouco depois, né? Movimentos desse tipo servem para testar, né, a musculatura da regulação, a velocidade da regulação, compras, vendas, consolidações devem acontecer em todos os mercados,
E o que a gente vai tirar de lições a partir do tamanho dessa nova companhia, de como ela vai se posicionar, é que vai sim dar a resposta de como a gente reage a esse tipo de consolidação. Gente, eu agradeço a presença de todos, aos nossos palestrantes. A gente teria muito assunto aqui para continuar, mas tem outros painéis tão interessantes quanto. Agradeço o Rodrigo, a Carol, o Eric, o Daniel, e muito obrigado.